Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos começar um tópico da matéria que pode ser fácil e pode não ser fácil. Na verdade, quase todos são assim, né? Fica meio ridículo até dizer, mas é o sistema operacional. O que eu quero colocar é que, por exemplo, quando cada um tem uma história, cada um já estudou, cada um usa certos programas por razões profissionais, não estou debatendo isso, mas quando normalmente se fala, ok, vamos para o Excel, tremores acabam acontecendo, Excel não sei nada, esse negócio de calcular e etc. Quando se fala, vamos lá para a internet, relaxa, né? A internet, pô, isso aí eu sei, né? Claro, tem uns detalhezinhos. Sistema operacional Windows fica mais ou menos no meio do caminho. Existe, é claro, muita coisa que nós trabalhamos, que nós fazemos no cotidiano. Existem muitas informações do sistema operacional que nós conhecemos. Mas existem outras tantas informações, e talvez até mais do que conhecemos, informações ou recursos, enfim, que nós não abordamos, que nós não utilizamos cotidianamente. Então, na hora de estudar, é claro, a gente vai falar, nossa, tem isso, tem aquilo. Nem sabia, e as perguntas sobre esses temas vão ficando mais fáceis à medida, é claro, que nós vamos obtendo um pouco mais de conhecimento. A nossa versão, claro, é a versão 7 do sistema operacional. Professor, eu estou usando a versão 8 no meu computador, e agora? Comprei um pirata. Não, claro, você não fez isso, porque ninguém jamais fez isso, é lenda, não existe esse tipo de circunstância, né? Olha só, não é tão grave se você tiver o Windows Vista ou se você tiver o Windows 8. O Windows Vista até um pouco melhor, mais próximo. No Windows 8, o que eu recomendo é que você passe a trabalhar com ele abolindo aquela tela inicial do Windows 8. Professor, não sei como é a tela inicial do Windows 8. Ótimo! Porque se é para abolir, para saber o que é. É muito diferente. A tela inicial de trabalho do Windows 8 é muito diferente da tela inicial do Windows 7. Mas uma vez que no próprio Windows 8 você acessa a área de trabalho, aí as coisas já ficam um pouco mais simplificadas. Tá bem? Bom, antes de falar do sistema operacional na versão Windows 7, vamos falar de sistema operacional como um todo. O nosso computador, ele precisa ter certos itens para funcionar. Outros, ele pode funcionar sem maiores problemas. Tanto no que se refere ao equipamento, ao que a gente chama de hardware, quanto no software, nos programas. Então, claro, o pendrive como unidade de memória portátil, etc., é muito legal, muita gente utiliza e tudo bem, mas o seu computador não depende daquela peça para funcionar. Outras peças, como o tal do processador, sem elas, o seu computador não funciona. No que tange a software, que é o que nos interessa diretamente, porque não haverá hardware nesta prova, nós temos um único programa essencial, que é justamente o sistema operacional. Portanto, ele é o único programa essencial para o funcionamento de um computador. E existem duas razões para isso, que estão listadas aqui. Primeiro, possibilita a interação usuário-máquina, ou seja, o sistema operacional funciona como aquilo que nós dizemos na informática, interface, né? Todo o universo tem o seu jargão específico, que é para sacanear quem não sabe nada, né? Poder falar em código, né? Então, temos aí uma interface. Basicamente, o que acontece é o seguinte, lá no centro do universo da máquina do seu computador, tem um cara chamado processador. E o processador, sem maiores detalhes, ok? O processador, ele só conhece duas informações, o número 0 e o número 1, o tal do sistema binário. Tudo tem que chegar para ele em formato de sistema binário. Claro, do outro lado nós temos o usuário, o mestre e senhor da máquina, que ordena, que espera que a máquina realize as tarefas ordenadas. E a nossa linguagem, né, seja textual, seja uma linguagem de imagens, como for, a nossa linguagem é bem diferente daquela
do nosso processador, a ponto de nós não entendermos aquela linguagem e nem o processador entender a nossa. Ora, se eu tentar trazer um exemplo paralelo para a vida humana, é como se nós tentássemos nos comunicar ou precisássemos nos comunicar, mas não falamos a mesma língua, não falamos o mesmo idioma, né? Então, o que acontece? Nós poderíamos contratar ou utilizar os serviços de um tradutor, que, claro, conheça tanto o teu idioma quanto o meu. E aí, ele vai servir de intermediário. Então, ele permitiria a interação entre nós dois, ele seria a nossa interface. O sistema operacional é o programa da máquina que tanto reconhece a linguagem humana e o formato humano de comunicação, como também o da máquina, e possibilita a entrada e saída de dados, comandos e resultados do ser humano para a máquina e vice-versa, portanto. Sem sistema operacional, você não conseguiria executar comandos, você não conseguiria ordenar que a máquina executasse comandos. E para que nós teríamos um computador se não podemos interagir com ele? Tá certo? Outra coisa, aí a questão secundária, a questão sobre o gerenciamento da máquina, que também transforma o sistema operacional em um programa essencial. Nós mandamos na máquina. A máquina faz o que nós mandamos. O seu computador não faz o download de um vídeo engraçado porque ele percebeu que você está um pouco triste hoje. Evidentemente não. Ele não toca uma música romântica porque percebe que você está apaixonado. Ele obedece comandos. Ele não sai imprimindo coisas por aí, né? Eu sei. Isso tudo, evidentemente, na teoria, na prática, um computador é meio louquinho mesmo. Mas olha só, pessoal, embora o computador só execute aquilo que lhe foi ordenado por nós, os tais usuários, ele precisa de gerenciamento. Alguém precisa checar se os procedimentos que foram ordenados estão sendo feitos adequadamente. Não adianta, eventualmente, não adianta você chegar para uma pessoa subordinada e dizer a ela, faça tal coisa, e aí você vira as costas e vai embora. Isso pode não resolver. 2 horas depois você volta com a expectativa de que o trabalho seja pronto, e o trabalho ou mal foi começado, ou foi feito de maneira completamente diferente daquela que você ordenou, porque a ordem não foi compreendida. Aí você diz, mas professor, aí eu demito este funcionário, contrato outro. Sim, e o tempo que você perdeu? Claro, nós como senhores da máquina, não sabemos a linguagem dela, portanto eu não sei controlar o funcionamento dela. Mesmo que eu abrisse o meu computador e ficasse olhando a sua parte interna, os seus componentes eletrônicos, tentando decifrar o que está acontecendo, eu não conseguiria. Mesmo que eu tivesse equipamentos para monitoramento, eu ainda não saberia ler aquelas informações. Ora, eu não sou médico, não tenho habilitação qualquer nesta área. Se eu pegasse um certo exame, claro, quando a gente pega um exame de sangue, provavelmente a gente tem uma ideia se as coisas estão bem ou não. Por quê? Porque lá no exame de sangue existe uma premissa. Então, para cada item, tem lá mínimo tanto, máximo tanto. Eu olho o número e se tiver dentro daquele patamar, eu vou dizer, pô, que legal, eu acho que isso aqui funcionou bem. Se tiver abaixo ou acima. Pense no computador como um exame de sangue que não tem parametrização, não tem parâmetros. Aí eu vou olhar lá, tal, né? HDL, tanto. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Vou ter que levar ao médico. Alguém tem que controlar isso. Quem controla a máquina é o sistema operacional. E é por isso que, ocasionalmente, o seu sistema lhe informa através de uma coisa chamada caixa de diálogo. A caixa de diálogo todo mundo conhece. É uma janelinha pequena, geralmente com uma frase ou conjunto de frases em que o sistema está notificando. Este programa encontrou um erro e precisa ser fechado. Tem certeza que deseja excluir o conteúdo da lixeira?
Você colocou uma grande quantidade de dados na área de transferência, deseja que eles fiquem habilitados para uso após o encerramento do programa, e assim vai. Essas mensagens são geradas pelo sistema controlador. Alguém que, na dúvida, pergunta para o usuário, porque ele é o dono, é o mestre, é o grande propósito dessa ferramenta chamada computador existir, seja porque ele está avisando, olha, esse programa encontrou um erro e precisa ser fechado. Eu sempre uso essa mensagem, cada vez mais rara nos sistemas atuais, mais estáveis, mas quando você usa o seu computador para uma tarefa qualquer e essa mensagem aparece, esse programa encontrou um erro e precisa ser fechado, a primeira reação nossa é de incômodo. E o incômodo vem da surpresa, e a surpresa vem do não conhecimento. Se eu fico irritado é porque eu não esperava, se eu não esperava é porque eu nem sabia que aquele determinado programa estava sendo executado incorretamente. Mas alguém sabe, e este alguém é o sistema operacional. Travar é legal? É e não é. Não é porque eu estava usando o programa, não gosto. Mas pelo menos significa que alguém monitorando o sistema identificou um problema e tomou uma ação corretiva. Nem que seja o famoso desliga e liga de novo, né? Que aliás é uma das ferramentas que mais resolve problemas na informática e em eletrônicos em geral, né? Então é o que está aí. Gerencia o funcionamento básico do computador, mas com este detalhamento, tanto do hardware quanto do software. Então, para ser bem chato, né, estamos falando por telefone, e eu digo, o que você está fazendo aí no seu computador? Você diz, eu estou navegando pela internet. Ah, legal, quantos programas você está usando? Só um navegador. E eu digo, não, é mentira, não é bem assim. Você está usando 2 programas, embora um deles fique imperceptível, porque o sistema operacional é a base de suporte e funcionamento para tudo. Então você está usando o navegador e o sistema operacional. E claro, você manda eu passear, para dizer o mínimo, né? Mas essa é a verdade da prova. Você usa sempre o sistema operacional e mais, no mínimo, um aplicativo. E claro, pode usar vários simultaneamente, tá bem? Bom, quanto à área de trabalho, ela não é algo diferente no Windows 7 da maioria dos outros sistemas operacionais, na maioria das outras versões desse sistema operacional. Mesmo quando muda, ela não muda muito. O que eu quero dizer? Nós temos aí uma imagem, o tal da área de trabalho, o pano de fundo da área de trabalho, que é a imagem da Microsoft, né? Esse fundo azul com os 4 losangos em curva, etc. e tal. Essa imagem você pode personalizar. Nos outros Windows também havia uma imagem padrão. Do lado esquerdo você encontra os ícones na parte superior, os ícones representando, neste caso, a lixeira, que é um recurso do Windows, e um programa, que é o Microsoft Outlook. Né? Os ícones representam recursos quaisquer na área de trabalho. Do lado direito, e deles nós vamos falar depois um pouco mais detalhadamente, nós temos os gadgets, depois eu falo deles. E na parte de baixo, nós temos a barra de tarefas. A barra de tarefas, ela é importante na medida em que todas as tarefas que estejam sendo executadas no computador serão representadas nela. Então, eu abro uma janela de um navegador, eu abro um arquivo do Word, uma planilha do Excel, então criam-se 3 botões ali embaixo representando os programas em edição. A barra de tarefas em prova, ela é trabalhada nesta posição, a posição padrão, na parte inferior da tela, do monitor, mas ela pode ser alterada de posicionamento para qualquer lateral, tá? Então você só não pode colocá-la no meio da tela, horizontal ou verticalmente, mas se você quiser colocá-la bem colada na lateral esquerda, direita, superior ou como é o padrão inferior, pode sem problema algum. Vamos falar da lixeira, que é um item absurdamente simples, mas
muito trabalhado pela VUNESP em prova, não pelas suas regras, mas primariamente pelas suas exceções. Para que serve a lixeira? Para jogar fora. Mas a lixeira não representa um ato de jogar fora definitivamente, e sim um ato temporário, primário de jogar fora. Então veja, todos os arquivos e pastas são, por padrão, movidos para a lixeira quando apagados. Arquivos e pastas movidos para a lixeira continuam ocupando espaço em disco. Pense na memória, no disco de memória do seu computador, pense como uma residência, por exemplo. Então você tem uma caixa com objetos diversos, você acabou de se mudar, desempacotou a maior parte das coisas, mas algumas ainda estão em caixas. E, para falar a verdade, são coisas tipo memórias da infância dos seus filhos, coisas que você armazenou do presente Dia dos Pais ou Dia das Mães, trabalhos escolares, são coisas que você quer manter, quer guardar, mas que não vão ficar em qualquer lugar. Então você faz o seguinte, você tem lá uma garagem, muita gente coloca isso na garagem, um quarto, né, o quartinho dos fundos, uma edícula, sei lá. Mas está no seu quarto de dormir, e aquilo está travancando o espaço. Então você pega aquela caixa e leva lá para o quartinho de empregada, por exemplo. Liberou espaço? Cuidado, essa pergunta é capciosa. A pergunta tem que ser respondida com outra. Liberou espaço? Como assim, professor? Liberou espaço onde? Porque se a pergunta é, liberou espaço no meu quarto de dormir? Claro que liberou. Uma caixa a menos liberou espaço. Mas dentro do meu ambiente, dentro da minha residência, meu terreno, minha área construída, houve diminuição do espaço ocupado? Não. O objeto de volume X que estava no ambiente A foi para o ambiente B da mesma residência. A lixeira é uma pasta para o sistema praticamente como outra qualquer, em termos de organização de dados. Então, quando eu deleto um arquivo e ele vai para a lixeira, o disco não ganha espaço livre, porque o arquivo não deixa de existir naquela unidade de memória, embora tenha sido, é claro, relocado. Tá certo? Vejam aí que eu coloquei arquivos e pastas são, por padrão, movidos para a lixeira quando apagados, programas não. Programas não são apagados, programas são desinstalados. E a desinstalação de um programa remove este programa definitivamente do nosso computador. Tá bem? Então vejam agora as questões de exceção. Arquivos são movidos por padrão para a lixeira, pastas também, programas não, porque programas são desinstalados, não são movidos para a lixeira. Mas existem circunstâncias em que pastas e ou arquivos não são movidos para a lixeira. São 5 exceções. Então, vejam a primeira. Uma vez que o objeto esteja selecionado, pressiona-se Shift mais Del simultaneamente. Bom, a tecla para deleção, a tecla para se apagar alguma coisa é a tecla Del. Ok, isso nós sabemos. Então, quando pressionada ao mesmo tempo com a tecla Shift, o que acontecerá é a remoção definitiva do objeto. Duas coisas meio que paralelas. Primeiro, o uso da palavra simultaneamente, aí no slide, escolha minha, mas é uma espécie de redundância. Mas eu me permiti cometer esse teórico erro para deixar isso bem claro para você. Todas as vezes que aparece a tecla A mais a tecla B, este mais já significa simultaneamente. E outra coisa, não pode inverter a ordem. Porque se eu apertar o Del antes de apertar o Shift, a hora que eu apertar a tecla Del, o arquivo vai ser deletado para a lixeira. Então aqui é primeiro Shift e depois Del. Pressionando o Shift, mantendo-o
pressionado para então simultaneamente pressionar a tecla Del. Isso para ser muito chato, muito detalhista, mas é bom lembrar isso aí. Então, a ausência da palavra simultaneamente numa questão de prova, estando essa construção apresentada, realmente é desnecessária. Segundo, caso o objeto seja maior que o espaço disponível na lixeira. E isso é importante, não é o espaço da lixeira, é o espaço disponível da lixeira. Às vezes uma palavra faz toda a diferença. Ah, professor, não sei no que está acontecendo no meu computador, eu tenho uma lixeira de 50 gigabytes, fui jogar fora uma pasta de 5 gigabytes, 10%, portanto, do total, e o sistema destruiu a pasta. Jogou lá no pulverizador. E agora? Agora sente e chora, oficialmente falando. Né? Existem formas de recuperar, mas não para a prova. Então, o que acontece? Se a sua lixeira tem 50 gigabytes, mas você já havia previamente deletado 47, então, no momento, o espaço disponível é 3. Como é que é o computador? Sim ou não? Tudo ou nada, 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Deletou, cabe ou não cabe? Ah, cabe metade. Não, então não cabe. Então, remove-se definitivamente aquele determinado objeto. Tá bem? Terceira regra aqui. Objetos apagados de outras unidades da máquina ou em rede. Pessoal, a lixeira é um recurso do sistema operacional Windows. Está presente no mesmo disco em que está instalado o sistema operacional Windows e só interage com arquivos e pastas deste disco. Conectou um pendrive no computador, lá pelo Explorer, abriu o conteúdo, selecionou um arquivo, deletou, não vai para a lixeira, porque é outra unidade de memória. Professor, mas acho que no meu pendrive foi para a lixeira sim. Existem pendrives que têm lixeira própria. Aí um arquivo apagado do pendrive vai para a lixeira do pendrive, mas isso é um outro assunto. Não é o assunto do sistema operacional Windows 7, porque o sistema operacional Windows 7 não está instalado no pendrive. Então, outra unidade de memória ou de rede, porque se tem uma unidade de memória lá na rede, não é essa daqui, é aquela que está lá na rede. Então, no fundo, é uma outra forma de falar a mesma coisa. Deletou a partir dali, não há a lixeira entrando no meio do caminho. 4. Quando você arrasta um objeto para a lixeira enquanto está pressionando a tecla Shift. Na verdade, isso aqui é uma variante, mas ainda assim considerada diferente, uma variante do item número 1. O que é clicar num objeto e arrastá-lo para a lixeira? Deletá-lo. Então, em princípio, clicar no arquivo do Word e arrastar esse arquivo para o ícone da lixeira equivale a deletar este arquivo do Word. Ora, então se eu fizer esse mesmo procedimento, equivalente à tecla Del, enquanto pressiono a tecla Shift, claro, Shift primeiro, não é? Shift mais Del é uma equivalência. Mas como eu uso o mouse mais o teclado, é considerado sem dúvida uma forma diferente. Lembre-se, não tem parecido, ou é igual ou é diferente. E quinto, caso a lixeira esteja configurada para não receber objetos. Aí, independente do Windows que você tenha, leva o cursor do mouse sobre a lixeira e clica com o botão direito, o botão de controle. Vai aparecer um menu de contexto e o último item deste menu é propriedades, que vai abrir a janela propriedades da lixeira. Entre as propriedades da lixeira, você pode determinar qual é o tamanho máximo que a sua lixeira terá disponível. E uma outra coisa é, você tem um comando lá em propriedades da lixeira, você tem um comando em que você diz, lixeira, não receba qualquer objeto deletado. Você inibe o funcionamento da lixeira. A partir daí, é claro, todo e qualquer objeto apagado, mesmo pela tecla Del, será removido definitivamente do sistema. Por quê? Del vai para a lixeira, porém, aí se complementa a ideia, a lixeira está trancada, fechada, impedida de aceitar objetos. Então esse objeto, é claro, será totalmente eliminado. Eu já deixei aqui a dica, mas agora eu reforço. Não importa a verdade de programas diversos, a prova trata só do Windows 7.
E claro, do Word, do Excel, do PowerPoint, tudo bem. Mas não de programas que você encontra aí pela internet, gratuitos, pagos, que fazem verdadeiros milagres. Deletou, vai para a lixeira, a não ser essas 5 exceções. Foi até a lixeira, apagou um arquivo da lixeira, ou usou o comando esvaziar lixeira, que apaga tudo, destruiu, arrependeu-se, azar. Não consegue mais recuperar um item. Uma vez que um arquivo seja definitivamente removido do sistema, né, ou seja, nem foi para a lixeira, ou da lixeira ele foi removido, não poderá mais ser recuperado, em momento algum. Tá certo? Muito bem, vamos fazer uma pausa. Temos ainda um detalhe para falar sobre a lixeira. Vamos começar o bloco seguinte com isto e depois mencionar ainda uma série de outras coisas da própria área de trabalho. Até lá.